O que faria de diferença na sua vida ter uma bancada legislativa, né? Qual é o impacto de ter, sei lá, 10 Kins junto com você? Como que isso se daria em Brasília? Nenhuma, quero que vocês se... Não, brincadeira. Inscreva-se. Esse cara aí, Muito obrigado. Essa foi minha Acabou a live, galera. Vamos embora. Não, The World, pode subir o letreiro, desliga a live aí, acabou, vamos pra casa. Coloca o Pedrão ligadas aí, vamos embora. Bom, primeiro, grande prazer estar aqui nessa live com vocês, apesar de vocês serem picaretas de ficarem usando a minha imagem aí sem eu participar na live. Não é por falta de convite. Mas eu acho que o primeiro ponto é assim, né? Eu consigo, assim, estar em, vamos lá, 4 comissões ao mesmo tempo, sendo que 3 delas funcionam no mesmo horário. Então, mesmo estando em 4, eu preciso selecionar em 3, que acontecem quarta-feira às 10, quais são os projetos prioritários que eu vou ficar naquele momento na comissão, eu vou ficar correndo de um plenário para outro. Então, assim, eu já não consigo acompanhar 100% das comissões de quarta-feira, porque eu preciso estar no máximo possível, né, para barrar e aprovar o máximo que eu puder, mas ao mesmo tempo eu não consigo ficar 100% dedicado no período que a comissão está rolando, porque eu estou em comissões que funcionam literalmente no mesmo horário. Então, a primeira coisa, e eu não estou falando em ordem de relevância, né, de atuação política ou do partido ou coisa e tal, eu estou primeiro falando de ordem de relevância do meu alívio pessoal. Já teriam pessoas em todas as comissões e atuando com mais foco e 100% do tempo nas comissões que elas são membro, né? Então, por exemplo, hoje não tem ninguém nosso, né, porque eu não estou na comissão de educação, na comissão de saúde. E aí, assim, eu já vou adiantar para vocês, trabalhando ali na bancada, eu vou, no período, no ínterim que eu ficar lá tomando decisões antes de assumir o ministério, eu já vou ver quem fez mais a lição de casa, quem fez menos. Quem fez menos eu vou mandar para a comissão de povos originários, né, para a comissão de legislação participativa, sabe, umas Só uma comissão coisa merda. eu queria entender, você está de alguma forma implicando que a comissão dos povos originários gloriosos do Brasil seja menos trabalhosa? Só queria entender um pouco. Pelo Menos contrário, é mais relevante que a trabalhosa. Comissão de Constituição e Justiça, Ele tá metendo no castigo aí. Dá mais Não, dor de na cabeça. verdade, sim, é o pior de tudo, porque a questão não é nem ter mais ou menos trabalho, é um trabalho que você fica votando coisas que você não tem o menor interesse ou que não tem a menor relevância. Você tá fica falando que trabalhando a em coisas comissão... inúteis. Kim, Você tá falando que índio é inútil? Não, ele tá falando que a Comissão dos Povos Originários é um verdadeiro programa de índio. Não, o meu já foi ruim, o seu você conseguiu piorar. Não, mas é assim, por exemplo, Pega minha água pra mim, por favor. eu vou dar um exemplo de projeto que aquela comissão já não tem muito projeto, né, tramitando. Esse é outro dos pontos, né? Para ter mais deputados contemplados em comissão, eles dividiram as comissões da mesma maneira como eles criaram novos ministérios, né? Eles criaram novos ministérios para ter mais ministros. Eles dividiram, então, por exemplo, essa comissão de povos originários não existia. Antes era uma coisa que estava dentro da comissão de direitos humanos. Da mesma maneira como, por exemplo, no meu primeiro mandato, eu fiz parte da comissão de trabalho, administração e serviço público. Hoje tem a comissão de administração e serviço público e a comissão de trabalho, né? Dividiram para ter outro colegiado, para atender mais deputados, e aí esvazia a pauta relevante da comissão e aumenta a pauta irrelevante, né? Quer ter mais audiência pública para debater nada com nada, quer para aprovar simbólico de não sei o que, não sei o que lá. Então, um dos projetos dessa comissão castigo, que aí, assim, vai ficar muito claro, né, para as pessoas no ano que vem, os deputados que eu gosto menos da nossa bancada, quando quando as pessoas virem a composição das comissões. Um projeto que veio da CEPOVOS, que a gente votou hoje, a obrigatoriedade de se aceitar na foto do RG o uso de cocar, turbante, etc., que hoje é proibido, né? Hoje você O Antum vai gostar dessa aí, hein? Ele vai fazer cara com o chapéuzinho, ó, com o chapéuzinho marroquino. Esfirra, inclusive. Pois é, me sabotando já, mas faz parte. Então, assim, esse é o tipo de projeto que o deputado que ficar na CEPOVOS vai ter que estudar e vai ter que argumentar e barrar. Então, eu acho que o primeiro ponto é assim, vamos ter pessoas em todas as comissões. Então, por exemplo, hoje, na comissão mais importante, a CCJ, eu não sou membro, né? E, claro, uma parte porque eu não escolho as minhas comissões, que eu fico com o restinho, né, por estar num partido de um deputado só. Nós não temos vaga hoje na CCJ, teremos no ano que vem. Mas, por outro lado, a CCJ
não é uma comissão que dá para você ficar indo e voltando como outras. Então, mesmo que eu escolhesse ser membro da CCJ, como tem muita coisa importante sendo votada a todo tempo, não dá para eu fazer como nas outras comissões e escolher, tem uns projetos menos relevantes que dá tempo de eu ir para outro plenário e votar projetos mais relevantes, que dá tempo de eu ir para outro plenário para votar outros projetos mais relevantes. Então, o deputado da CCJ, ele é o cara que tem que estar no máximo em 2 comissões. O cara está na CCJ e está em mais uma que não bate muito os horários da CCJ, porque inclusive é a única comissão que vota de quinta. As outras só votam de terça e quarta. Então, assim, só de ter uma atuação maior em comissão. E outro ponto, né? Você não pode ser relator e autor, você não pode ser relator do projeto que você é autor, né? Então, assim, os meus projetos, que eu quero um deputado decente relatando numa comissão, eu vou ter alguém. Então, já vai facilitar muito o trabalho. Mas pode ser do mesmo partido? Pode. Não tem essa limitação? Direto. Tá. Não. E aí, é outra coisa, projetos bons, né, da bancada, né, eu posso relatar, outros podem relatar também, pode ficar nesse bate-bola, né, porque aí, o que eu vejo, algumas coisas que fazem, né, ou um grupo de deputados do partido trabalha em conjunto com o projeto e assina junto, tem coautoria, né, ou um só assina para depois passar a relatoria para o outro, né? Porque o coautor também não pode relatar. Então, também esse bate-bola vai poder ser feito e, ao mesmo tempo, separar especialidades no plenário, né? Porque hoje eu tenho que debater e discursar sozinho sobre matérias que tem vários assuntos diferentes. E faz muito mais sentido você ter deputados que são especialistas em determinadas áreas, né? Por mais que a gente tenha os técnicos, é importante ter um político que seja o rosto de determinada área para ter essa atuação no plenário. Pô, então vai ter sei lá, cara que gosta mais de área de tributação, né? Ele vai ter reforma tributária, tem regulamentação, não sei o quê, ele vai nessa área. O cara que é mais especialista em combate à corrupção, o cara que quer atuar mais em desfavelização. Então, cada setor dá para alternar no plenário o deputado que vai ficar tocando. E, esquecendo os setores, só o fato de ter fisicamente com quem alternar no plenário já é um puta de um alívio, porque, por exemplo, o Novo é um partido que faz rodízio, né? Acho que hoje eles têm 5, 6 deputados e cada vez eles alternam para um ficar no plenário, né? E o meu não tem rodízio, né? O meu sou eu lá todos os dias fazendo orientação e vendo as notas e discutindo de todos os projetos, tudo ao mesmo tempo, né? E outra coisa também que os deputados, a bancada traz também uma estrutura de liderança partidária, né? Que são cargos de assessoria para subsidiar a tomada de decisão do partido. A liderança do União, né, ela que era do DEM, na realidade, sempre foi conhecida por ser a melhor liderança técnica, né? Eu quero tirar esse título deles para passar para o partido Missão, mas eu tinha uma facilidade muito grande no União, porque os caras têm lá servidor da Receita cedido para a liderança deles. Isso é outra coisa, né? A gente pode chamar servidores concursados de órgãos para trabalhar para o partido fazendo assessoria técnica. Então, que legal. União tinha servidor da STJ, tinha servidor da Receita, do Tesouro, de tudo quanto é lugar, né? E que cada setor eu tinha 2, 3 especialistas muito bons, 2 técnicos muito bons para me consultar. Agora, eu não tenho liderança, né? Porque eu não tenho uma bancada, eu tenho um deputado só. Então, o meu gabinete, que já acumula o trabalho de fazer autoria de projeto, de fazer relatoria de projeto, também está fazendo nota técnica de plenário, com, assim, 3 neguinhos fazendo sobre todos os assuntos do universo, né? Então, ter a estrutura técnica. E outra coisa, mesmo com o subsídio técnico, às vezes numa discussão política de bancada, alguém presta atenção numa coisa que você não viu. E hoje, sozinho, às vezes escapa, né? Uma coisa que não tem várias pessoas debatendo um projeto, acaba, às vezes, passando algum detalhe que você não observou. E um ponto, né? Entrando numa questão regimental, quando você tem 5 deputados, você tem direito a um destaque. O destaque é quando você obriga a Câmara inteira a votar um trecho de um texto. Então, você pode suprimir o trecho de um texto, você pode adicionar um trecho de um texto num projeto, né? E isso dá muito poder, não só para a gente obrigar o plenário a votar um texto que a gente quer, né? Não só o texto completo da lei, mas, vota uma partezinha separada da lei que a gente não gosta e que é impopular, que o cara, no conjunto da lei toda, ele se sente confortável em votar, mas aquele trecho específico, se for votado isoladamente, ele não se sente confortável e a gente pode vencer. A gente ganha esse poder, ao mesmo tempo, ou então, colocar uma pauta que o governo tem maioria para o relator não acatar,
mas que se a gente levar para voto, a gente tem voto para aprovar. Então, por exemplo, eu consegui um partido para apresentar um destaque num projeto que era para aumentar o tempo de o projeto era o seguinte, que eu mesmo estava relatando, né? Que o pedófilo não pode chegar perto de creche, não pode chegar perto de locais que são destinados para crianças, ele não pode ser sócio desses locais, ele não pode mandar mensagem para criança. Cuidado com essa palavra aí, só, que derruba. Então, o sujeito que possui preferências sexuais heterodoxas e legais, ele não poderia se aproximar do seu público-alvo, né? E nem ser sócio de instituições voltadas para o seu público-alvo. E aí, eu pedi para apresentarem um destaque com um jabuti, que era basicamente aumentar o tempo de internação para menor de idade que cometesse crime hediondo. Então, assim, o meu texto, desse sujeito de interesses heterodoxos, o PT votava e o PSOL votava. E eles votaram o mérito. Só que aí depois a gente foi obrigar eles a votar o destaque, e eles eram contra de aumentar o tempo de internação de menor de idade de 3 para 12, que na prática para ele seria a redução da maioridade penal, né? Então a gente teria esse poder, né, de em projetos adicional retirar uma coisa, mas mesmo que a gente não utilize, né, o destaque, só o fato de ter dá margem para negociação. A gente chega para o relator e fala, despiora o seu texto, que aí a gente não apresenta um destaque para constranger a votar tal coisa. Então é um instrumento de barganha também. Aumenta o poder lá dentro para você levar essas pautas. E as obstruções? Obstrução também. Tem 2 requerimentos que você precisa ter bancada para você ingressar. Um é o requerimento de adiamento de discussão e o outro requerimento de adiamento de votação. Então, isso aí dá 4 requerimentos, porque aí você tem a nominal do adiamento de discussão e a nominal do adiamento de votação. Então, já são mais 4 requerimentos de obstrução que a gente tem. Hoje, eu sozinho só tenho retirada de pauta, nominal de retirada de pauta, nominal de mérito. E se a gente fizer uma bancada grande, a gente ganha o poder de fazer verificação, que é exigir a votação nominal, né? Porque o requerimento de votação nominal, ele é votado simbolicamente, né? Então, assim, todos aqueles que concordam permanecem como você acha rejeitado. Sempre rejeita, porque quem apresenta nominal é minoria. Só que quando você tem um poder de verificação, que é um poder de que só a bancada grande tem, quando termina a votação, você fala verificação, presidente, que aí você obriga a anular, entre aspas, aquela votação que acabou de acontecer e fazer ela nominal. Então, com uma bancada, a gente também teria o poder de obrigar, de hora em hora, o plenário a fazer votações nominais. Que demais. E explica para também a galera que está assistindo, que tem muita gente que não sabe ainda, qual é a diferença de um partido agora com a legislação nova, que passou a cláusula de barreira e que não passou a cláusula de barreira na Câmara. O que muda? Olha, para ser muito sincero, não é um impacto tão dramático não, tá? Passar ou não passar a cláusula de barreira dentro da Câmara. O número, assim, que impacta mais é 5, porque é o do destaque que eu falei. Tá. Mas a questão da liderança... Ou seja, com essa live já dá para bater isso aí, né? Exato. Teria um ponto importante que eu coloquei, que é, você passando da cláusula, você tem... Porque quando você não passa da cláusula, você não tem tecnicamente uma liderança, você tem uma representação, que é uma estrutura que tem menos assessores de liderança, né? Basicamente é uma estrutura menor. É uma liderança, só que menor. Então, você pode ter mais assessores técnicos para fazer as notas setoriais e você pode usar o tempo de líder todo dia. Representação, que é quem não bate cláusula, pode usar uma vez por semana, né? Então... tem E quem mantém esse controle, assim, tipo, tem alguém que fica de olho e aí você vai lá e pede esse recurso e a pessoa do outro partido fala, não, já falou essa semana, não, ou é a mesa, ou é o presidente da casa? O próprio presidente com o secretário-geral fala, porque tem um sistema, né? O próprio sistema da Câmara registra que você já usou. Aí o secretário-geral fala, olha, ele já usou, Entendi. Pedro David pensando como burlar o sistema. Deixa eu falar um pouco mais que o amiguinho aqui atrás. Não, o cara, tipo assim, ele sabe que uma sessão vai ser longa, aí ele pede no começo, aí 8 horas depois ele pede de novo, não, mas eu não usei. Exato. Você não tá lembrado? Não falei nada. Puxa a tomada. Eu quero pedir licença aqui para farmar a aura e mogar o Betinha. lendário. Eu me comprometo a usar o tempo de sessão dessa forma. Ô Kim, nesse discurso, quando você falou não sobrou nada, você fez de propósito, né? Óbvio. Pelo amor de Deus. Mas você sabe que eu coloquei bem sutilmente. Eu vi.
Não, foi maravilhoso. Eu falei, ele falou, e não sobrou nada. Eu falei, filha da puta, botou de propósito. Ele fez de novo. E assim, de Mas, cara, liderança, por exemplo, se a gente eu acho coloca muito 5 bom. a 10... Pode falar. Eu ia falar merda aqui, eu só ia falar que eu acho muito bom quando eu falo usando referências que os outros deputados não entendem, que aí porque geralmente é uma bagunça do caralho o plenário, ninguém escuta o que ninguém fala, né? Só de vez em quando, assim, quando você levanta um ponto, assim, que a galera, os mais interessados começam a olhar, e quando os mais interessados começam a olhar com mais atenção, os menos interessados querem saber por que os mais interessados estão olhando, às vezes você puxa um ponto ali que te chama a atenção, mas em regra não. Quando eu puxo essas referências que ninguém entende biromba nenhuma, a galera para pra escutar pra falar, ih, Tipo, isso que ele tá falando. Então, Quando eu falei, do queijo eu peço com a bancada licença dos pra memes farmar a útil. aura. Não, quando eu falei, peço licença pra farmar a aura, o Centrão olhou assim. O que ele vai fazer? E falando de Quando ruim nesse momento e imaginando que E falando de Centrão, Kim, você pode contar a história da Leitoa? Ah, sim, gente. Às vezes, a gente pensa que tudo tem uma grande articulação política por trás e grandes negociações e coisas complexas. Mas a gente precisa sempre se lembrar que nós estamos lidando com seres humanos. E os seres humanos possuem as suas simplicidades, né? E então tinha um deputado que era conhecido como Fabinho Liderança, Fábio Ramalho, de Minas Gerais. E ele, basicamente, ganhou a simpatia dos outros deputados. A maneira dele de fazer articulação política era cozinhando uma porca para os seus colegas, né? Então tinha a famosa porca do Fabinho toda semana. Bem mineiro, né? Uma pururuca. E, ó, posso falar? Eu já comi. A porca do Fabinho é boa pra caralho. Assim, não é qualquer porca. É uma boa porca. E aí, ele ganhou a simpatia dos colegas. Assim, aí ele trazia doce de leite, queijo da Serra da Canastra. Ele trazia, né, iguarias aí de Minas Gerais. É assim que você vai fazer, Carlos? Vai anotando, Carlos. É lógico. Você acha que eu vim aqui para aprender qual comissão que eu vou participar? Eu tô com estoque de doce de leite de Viçosa ali. Vocês vão se matando lá, eu vou levar queijo de jequeri. Como que você vai conquistar aqui em Kataguiri, né, mano? Mas pelo jeito funcionou com ele também, né? Não, funcionou, eu vou falar. E não funcionou para qualquer posição menor, não. E não só a simpatia dos deputados, ele tinha a simpatia dos jornalistas, porque ele também servia a porca para os jornalistas. Então, assim, Fabinho era um sujeito muito popular, e ele se elegeu primeiro vice-presidente da Câmara, só servindo porca. Ele não tinha nenhum cargo para dar, nenhuma emenda, ele não tinha apoio do governo, ele não tinha apoio da oposição, era simplesmente no puta cara legal que me alimenta toda semana, vai ter o meu voto, né? E ele nessa estratégia, ele quase foi eleito ministro do Tribunal de Contas da União, né? Então, assim, quase se aposentou, uma aposentadoria vitalícia nas costas da Leitoa. As maneiras ali de construção de relacionamentos interpessoais para aprovação dos seus projetos é uma coisa assim, que eu vou falar para vocês, esse é outro ponto que eu preciso de ajuda, tá? Bom, todos vocês me conhecem pessoalmente, eu sou meio antissocial, né? Às vezes as pessoas me vendo em vídeo acham que eu sou mais sociável do que realmente sou. Mas eu não costumo frequentar o jantar que tem depois da sessão, almoço com o deputado. Não. Muitas vezes eu almoço sozinho também, né? Falo, não tô com saco para falar com ninguém. Só que isso atrapalha, né? Ter um cara mais sociável, eu não sei quem de vocês aí é o mais sociável do grupo, mas tem um cara que gosta mais de, sair, vou jantar com a rapaziada, né? Não, vou na pelada do Romário. Pelada do Romário que tem lá, que o pessoal vai jogar bola e depois Pessoal, vai fazer, eu vou fazer churrasco. Eu vou levar o tropeiro. Eu vou ter que jogar futebol. O Antônio Rueda e o Ciro Nogueira. Vou levar quilos e quilos de feijão tropeiro. Mas você tá zoando, Carlos? Você tá zoando, Carlos? Mas as frentes parlamentares, parte do poder organizacional das frentes parlamentares é porque elas dão os bufês, viu? É parte da estrutura das frentes parlamentares. A gente tem que pensar, a nossa bancada tem que pensar em alguma coisa assim, porque é um instrumento de poder relevante. Infelizmente, é um instrumento de poder relevante que não pode ser ignorado. Temos muito que aprender. É a nossa maior frente aqui, né? E outra coisa, ainda é o sinal de organização e de poder, porque tem várias frentes parlamentares que são só frentes no papel, né? Que o cara coleta e assim, sei lá, uma vez por ano faz um evento. O sinal de que uma frente é organizada e tem força e tem o mínimo de dinheiro e estrutura é ela servir almoço toda semana.
que é o que faz a frente do agro, que é o que Exatamente. faz a frente do empreendedorismo, né? Que é o que faz a frente do indústria, comércio e serviços, né? Os caras servem almoço toda semana e aí entra outro ponto. Os almoços também garantem cobertura da imprensa, porque os jornalistas também querem almoçar de graça. Claro. E quanto melhor, Então, assim, quanto melhor o seu almoço, mais bem frequentado a sua frente, logo mais poder você tem, porque as pessoas querem almoçar a sua comida que é melhor que a comida dos outros. Então é uma coisa praticamente medieval, assim, mas que funcionou lá atrás e funciona hoje sob os mesmos princípios. Então, assim, aparentemente a gente vai comer ali vai dar uma comida aí no Carlos Henrique, que ficou responsável, né? Não, calma aí. Pela leitoa do Carlos Henrique. Não foi isso que eu quis dizer. Com todo o Mas, cara, você tá felizinho com isso, né? Já abriu um sorriso quem falou isso. Eu tenho uma dúvida. Não, você que é da bancada trans aí, não vem falar isso comigo, safado, não. Velho. Cara, eu tenho uma dúvida séria aqui, é o seguinte. Tem essas frentes parlamentares aí, a frente parlamentar da agropecuária e tudo mais. A gente aqui, compondo essa nossa incrível bancada, você imagina em criar novas frentes parlamentares, em quais você se acoplaria, né, à estrutura do partido uma vez que a gente já tivesse uma bancada? Como que você vê esse jogo assim? Cara, eu fundei a Frente Parlamentar do Livre Mercado, né? Que ao longo do tempo foi ganhando corpo e hoje tem uma estrutura de assessoria que faz nota técnica, que ajuda bastante ali na análise dos projetos e na tomada de decisão. Mas isso eu acho que é uma coisa aberta, assim, para discussão de bancada, né? Da gente, quais as próprias que a gente cria. E acho que participação... Cara, vale a pena todo mundo da bancada participar das principais frentes do setor produtivo, né? Então, a bancada do agro, né? A bancada do empreendedorismo, a bancada da comércio e serviços, né? Eu acho que ter atuação nas maiores e principais bancadas interessa. Agora, discussão de bancadas que a gente vai criar e que vai ter o apoio, eu acho que depende muito de um deputado da bancada chegar e falar: eu gosto desse setor, eu quero atuar nessa área, eu tenho diálogo com o pessoal da iniciativa privada dessa área, porque as frentes parlamentares, elas são bancadas, né, pela iniciativa privada, né, porque ela sempre tem um instituto, né, a frente parlamentar diretamente não pode receber dinheiro, mas tem um instituto, este instituto organiza o almoço, esse instituto produz nota técnica, esse instituto produz projeto de lei, que depois é apresentado, mas ele é bancado por um setor que está sendo representado por aquela frente. Então o cara bate no peito e fala: não, tá bancado, fala: olha, eu gosto desse assunto, eu quero tocar esse assunto, eu entendo desse assunto, eu tenho um bom diálogo com o setor, quero fazer a frente, aí a bancada ajuda. Por que a Faria Lima não tem uma bancada? O mercado financeiro não tem uma bancada? Cara, boa pergunta. Eu acho que os lobbies de bancões, assim, devem estar mais focados no próprio presidente da Câmara e nos líderes. Eles não fazem encontrões, assim, acho que é meio uma conversa que, assim, eu não sei o que o bancão negocia com o presidente da Câmara, com os líderes de partido, mas... Provavelmente um emprego depois que ele sair da atividade política. Pode ser também. Ou o emprego para um parente enquanto ele ainda está na atividade política. Também. Mas eu acho que nunca... Assim, existe a CNF, né? Que é a confederação aí do mercado financeiro de maneira geral, das instituições financeiras de maneira geral. E de vez em quando eles organizam uns encontros, mas eu não me lembro de ter efetivamente uma frente parlamentar. Quais são as mais influentes? Do agro? Empreendedorismo? A disparada é do agro, empreendedorismo evangélica, né? Deixa eu ver, comércio e serviços é influente também. Acho que essas são as principais, tá? E as organizações de funcionários públicos? Como é que é esse lobby, assim, dos fiscais da Receita, essa turma? Dono de cartório. Eles são quase uma frente parlamentar pública, né? Mas aí são sindicatos que já elegem seus deputados, eles não têm frentes parlamentares, eles têm bancadas, né? Entendi. Ele já tem o que a gente quer fazer, basicamente. E a esquerda, ela trabalha normalmente unida também, na hora de tentar aprovar alguma coisa, ou eles são segmentados também em diferentes tipos de esquerda ali? Não, assim, tem a segmentação, mas quando é que assim,
Ninguém se ajuda muito na hora em regra, na hora de você levar um projeto à votação, na hora de você colocar debaixo do braço e levar para ser votado. Agora, quando é votado, meio que, né, os de esquerda, naturalmente, pelo seu eleitor de esquerda, vão votar de acordo com aquele projeto e de direita de acordo com aquele projeto. Existe uma ajuda mais, não do campo da esquerda, mas intrapartidário, né? Porque quando você chega no colégio de líderes, o pedido é por partido, né? Então, assim, o PCdoB quer um projeto, o PSOL quer outro, o PT quer outro, né? E aí vão disputar espaço na pauta, entendeu? Perfeito. Assim, qual que é o número ideal? Renan Santos é presidente numa suposta gincana. Qual que é o número ideal para ter uma boa base para ajudar um presidente eleito? Cara, eu acho que em o Renan ganhando, isso significa um apoio maciço ao partido e uma quantidade grotesca de voto de legenda. Eu acho que esse é um cenário em que se elege 40 a 60 deputados, né? Tem um porém, né? Que os nossos deputados, porque como a gente começou agora, eles vão ter que fazer as votações mínimas, porque corre um risco isso que vai ter os votos de legenda eu acho e não ter os é o maior deputados desafio, fazendo aí os 10%. E depende do quociente, né? Se o cara pega a sobra, é 20%, aqui em Santa Catarina dá uns 50 mil votos, 10%, aí depende do estado, aqui vai dar uns 25%. Mas né? nesse caso do Kim aí, de uma enxurrada de voto de legenda, a gente teria feito as cadeiras, mas a gente corre o risco de não... Exato. Não fazer deputado. O deputado só que eu acho que tem os dois efeitos, tá? Eu acho que tem o efeito legenda e eu acho que tem um efeito de saber quem é o cara que tá com esse presidente no meu estado, que é um efeito que teve no PSL do Bolsonaro. Teve muito desconhecido que, por alguma razão, acabou se destacando entre os outros desconhecidos do PSL e acabou sendo bem o votado. Cara do Bolsoburger. O cara do Bolsoburger foi lá e teve votos individualmente no nome dele, né? E é o que mais aconteceu, né? E é o que mais aconteceu. Em Santa Catarina, eu lembro do dado, para federal foi 70 mil, acho, votos de legenda no PSL, o que não dava uma cadeira. Mas um cara que começava o nome com A teve 80 mil votos, porque era o primeiro. Aí o capitão alguma coisa o segundo. Sendo que o cara nem se elegeu para estadual na eleição de 2022. No novo também, eu acho que vai ter esse evento. O Alexis também foi isso. É? Exato. Também, o Alexis. Alexis, Adriana Ventura, sim. Aí saibam candidatos, botem o nome A Lucas Brasileiro. Teve o Alex Brasil aqui em Santa Catarina. O meu nome na convenção, mano, o Kim, para não ter o menor risco. O 01, eu vou ser o 01 do Renan Santos, 01 Pedro Beirou, para ficar antes do ar. Bem bolado. Caralho, o Antum vai sair como Antum? O Antum. Depois dessa, saia como Antum, viu? Cara, você me fez refletir, né? Exato. Tem que passaporte, né? Tem que botar estilo passaporte. Meu nome é Vitor, né? Que é uma merda, né? O último dos últimos, né? Exato, tá na hora de você melhorar isso Antum aí. Vitor. Não, ninguém aqui vai ficar primeiro da fila, não. Tá todo mundo ferrado. É verdade. Todo mundo tem que trabalhar aqui. Bem, pô. Tô mais ou menos bem. Não, porque só vai no A. O cara não chega até o C. Não chega no C. Só se você for capitão Carlos Henrique. Exato. Almirante Carlos Henrique. Dá pra buscar. Almirante dá pra buscar, pô. Dá pra buscar. Ai. Podia meter um astronauta, Lucas Brasileiro aí. Eu acho que esse aí dá... Boa. Astronauta funciona. Astronauta funciona pra caralho. Astronauta tem um histórico legal, cara. Mais ou menos, aí. A gente precisa te liberar? Como é que tá aí? Preciso. Tá bom. Obrigado, viu? Obrigado. Eu que agradeço. Agraciar a bancada do QI com o seu enorme cerebelo. Aparece de vez em quando, porque a gente vai sempre usar a sua imagem aí para chamar a atenção do pessoal, e se você não aparecer nunca, a gente vai começar a perder credibilidade, entendeu? Então, é importante, aí vira sempre uma gincana, a pessoa nunca sabe se o Kim vai estar ou não, ela vai ter que clicar na live. É uma caixa de Skinner, né? Uma caixa de Exato. Às vezes o Kim tá aqui, às vezes o Kim não está aqui. Muito bem, muito obrigado. Sucesso para todos os senhores. Um abraço para todos aí que estão acompanhando a live e fala aí, um Kim Kataguiri por estado, no mínimo.
Um Kim Kataguiri por estado no mínimo. Boa, valeu, Japa. Vai pra vinheta Valeu, da Kim. live.